Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo na nossa casa, sejam todos muito bem recebidos e sintam-se abraçados. Nós vamos iniciar o estudo de hoje fazendo a leitura do livro Pão Nosso, no item 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação, entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso jabulatório. O não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E é com essa leitura que vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectarmos com o nosso Pai Maior, e assim orarmos. Jesus, Mestre amigo, obrigada pela oportunidade que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo do Teu Evangelho, que possamos no decorrer do estudo compreender a leitura e os Teus ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática e que amanhã possamos sermos muito mais humanos, evangelizados e humildes. E assim, Jesus, pedimos a Tua companhia, a companhia dos benfeitores amigos, José Grosso, Jesus Gonçalves e todos os amigos benfeitores que aqui se encontram, a iluminar, a abençoar, em especial dando o entendimento aos facilitadores da noite de hoje. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. E agora conosco vem a Rose e o Jack, fazer o estudo aqui conosco, nos presentear com a moral estranha, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O outro tá bom, mãe?
ligado? Boa noite, não, tá ligado aqui. Então, a todos boa noite. Agora dá para ouvir a gente bem, né? Então, a todos e a todas boa noite novamente. Né? Estar aqui com vocês é um grande prazer, né? E a gente também pede que Deus nos ajude a sermos, né, nesse momento, ferramenta de consolo, né, de paz, né, de paternidade, e que todas as palavras elas né, ajudem a levar luz a todos, encarnados e também os que não estão mais encarnados. Estamos gratos pela oportunidade, né, que a casa nos concede, e também Deus ter nos concedido a oportunidade de estarmos aqui. Deixamos os nossos lares, o que fazermos, e viemos para cá. Isso significa que estamos atrás de algo precioso, né? Tem um versículo na Bíblia, Jesus narra a procura da pérola preciosa, né? Então, com certeza, todos nós estamos aqui através dessa pérola preciosa. E agradecemos a oportunidade, o convite também, né? E o assunto de hoje é um pouco delicado, por quê? Traz Cristo falando para nós e algumas controvérsias. Por quê? Chama-se estranha moral. Nessa estranha moral, Jesus comenta aos seus discípulos e àqueles a qual ele convidava. Quando ele começa o seu trabalho espiritual, ele não vai só, ele não trabalha só. Por quê? Precisamos uns dos outros. E ele precisava também deixar alguém, porque ele sabia que o tempo dele que era bem curto, né? Então temos que lembrar que também temos que deixar alguém, não é isso? Os jovens. E Jesus ali tinha também os seus companheiros, seus auxiliares, seus discípulos, e depois de discípulos, o que eles viraram? Apóstolos, profetas, apóstolos, né? E quando ele, no caminhar, ele precisava desses seus auxiliares, e ele saiu convidando um a um, chamando pelo nome, e ele chegava e dizia, siga-me. Só que teve alguns que diziam o quê? Olha, eu vou ter que enterrar o meu irmão, né? O outro, eu amo muito minha mãe, meu pai, eu não posso deixá-la. E ele falou algo para alguns, né? O que ele disse? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Isso é controverso para nós? É controverso, né? Muito controverso. Por isso que chama estranha moral. Os outros... Vamos ter que dividir isso aí. Os outros também... Eu tenho meu filho, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, não posso te segui-la. Então ele disse, olha, cada um pegue sua cruz e siga-me. Porque o caminho estreito, ele só é trilhado por nós mesmos.
não esperamos que o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o amigo vai levar nossa cruz. Essa cruz, cada um siga Jesus com essa cruz. Não adianta cortar a cruz, deixar a cruz. E o caminho, ele é dificultoso. Então o amigo não vai ajudar o outro. Vai dar força. Vamos, amigo, vamos, irmão. Lute, mas não vai ajudar. E Cristo trouxe esse exemplo para nós. Eu vou trazer aqui. Então, para a gente poder entender um pouco dessa palavra de Jesus, que pareciam estranhas, como diz aqui o capítulo, né, assim, 23, aqui da obra de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec nos coloca aqui 4 momentos, 4 passagens que causam uma estranheza na gente ao ler certas palavras de Jesus que parece que elas vão de encontro à essência do que ele pregava, né? E aqui nós temos 4 momentos. A gente vai aqui falar, né, sobre isso um pouco, né? Então, mas Kardec nos mostra um caminho para que a gente entenda essas palavras de Jesus que parecem esquisitas, parecem assim contraditórias. Então o Kardec nos coloca um caminho. Então vamos lá, não é? Aqui nós temos uma passagem em Mateus e Lucas, aonde Jesus fala assim, né? Vamos lá na parte de Mateus. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Parece esquisito, né? Como é que alguém, né, que falava de amor, falava de cooperação, de paz, não é? Né, assim, manda a gente escolher a quem a gente vai amar, né? Que a gente não deve amar, ou quem a gente deve amar, né? Nesse sentido. Então, aí aqui Kardec nos coloca o seguinte: as palavras assim, de Jesus, elas foram traduzidas, e nem sempre essa tradução foi fiel ao que ele de fato falou. E essa passagem aqui de Mateus, que tem uma bem próxima também em Lucas, é uma frase mal entendida. Aí claro que Kardec nos coloca aqui que Jesus, né, falava a língua dos hebreus. E essa língua era uma língua onde uma palavra tinha vários sentidos, vários o quê? Significados. Vocês lembram daquela passagem, né, que o rico, que é difícil, né, para o rico ir para o céu? Aí nós temos algumas passagens que falam assim, que é um camelo que tem que entrar no buraco da agulha. Mas o termo camelo e o termo também cabo, em hebreu é a mesma palavra. Então, aí nós temos algumas versões que falam de camelo, mas na verdade o sentido dessa frase é se o cabo vai entrar ali naquele buraco, né? Então, a língua de Jesus, na sua época, ela era muito complicada. E a gente no Ocidente foi, né, assim, fazendo versões que às vezes não eram tão corretas. Então, aqui, nessa passagem aqui, por exemplo, em Lucas, né, também, que ele fala assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, né, a sua mulher e a seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente está aqui falando disso, né, de quem segue Jesus, né? E aqui é uma frase que parece muito esquisita. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Claro que aqui a gente não pode ler essas palavras, né, assim, na letra, só na letra, né? E Kardec nos coloca aqui o termo, né, que foi usado, que é odiar, né? É um termo usado
aqui, mas não corresponde à fala de Jesus. Essa versão aqui não corresponde. Naquela época, se usava muito quando você queria falar de coisas que estavam ali, digamos assim, competindo. Você vai amar mais, você vai amar menos, você vai cuidar mais disso ou cuidar menos daquilo. Então aqui o termo odiar não foi usado corretamente, porque não é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer aqui que você vai ter que amar mais ele do que os pais, amar mais ele do que a família, amar mais ele do que a sua própria vida. É nesse sentido, não é odiar. Então essa versão aqui, ela não corresponde. Kardec nos coloca isso, não é? Então, por isso que é muito importante, não é, que a gente estude, né? No caso ajudou assim, da UTI, né? O NEP nos ajuda muito, porque a gente não pode ler a Bíblia sem entender o seu contexto. O contexto social, o contexto político, o contexto histórico e o contexto linguístico também. Porque aqui a palavra em português, né, que foi usada, odiar, não corresponde ao que Jesus quis dizer. Ele fala assim: você vai ter que graduar o seu amor. Porque se você escolhe amar mais as coisas do mundo, você não pode ser meu discípulo. Porque o mundo é um lugar transitório, o meu reino é um lugar espiritual. Então, se você for escolher amar algo transitório, você não tem condições de ser meu discípulo, porque você não está entendendo a grandeza do meu reinado, que é espiritual, né? E aqui a gente pode, né, assim, falar de um exemplo, né? Família é a coisa mais importante que nós temos. Ninguém está na família errada, ninguém nasceu na família errada, não é? Mas é preciso muito cuidado para o apego, para uma postura incorreta em relação, né, assim, à própria família. Aliás, hoje a nosso texto que foi lido aqui fala sobre isso. A gente ajuda, mas não prejudica o outro. Por exemplo, eu tinha uma colega que ela tinha um irmão muito complicado. Mas um irmão que usava drogas, usava álcool, né? E ele um dia cometeu uma violência contra uma mulher. E essa minha colega falando assim: eu vou mentir para que ele não seja punido, porque ele é meu irmão. Aí eu fiquei assim: mas como você vai? Eu assim, claro, eu não quis também ficar de conta que ela falou, mas não pode. Eu tenho que seguir o quê? A ética, ser honesto, ou eu vou mentir para proteger o meu irmão que errou? Não é melhor que ele arque com as consequências e entenda que ele errou? Então, aonde que a gente coloca, qual é o caminho que a gente vai seguir? O caminho que eu acho para mim mais assim conveniente, ou o caminho que Deus aponta? Então, é nessa questão aqui que Kardec nos coloca, né? Não é que a gente não vá amar a família, mas é preciso colocar os princípios, as palavras de vida eterna acima das questões familiares. Pois não, Valdeir? Mas Jesus deixou muito clara essa situação, dizendo que quando eu amo mais a Jesus do que a família, não é acompanhando na família. É exatamente entender na família que muitas vezes a família é tudo distrata, certo? Ou seja, digamos assim, às vezes renega aquela pessoa. E você está no caminho certo e as pessoas, digamos assim, jogam você para o lado. E mesmo assim, você continua persistente, continua fazendo o seu papel, continua trabalhando honestamente, continua dando suporte, mesmo não sendo reconhecido assim. Então, por isso, nesse momento você passa a amar mais a Jesus, mas em nenhum momento abandonar a família. Exatamente. Não é deixar de lado a família. Amar mais Jesus, amar mais, muita gente está entendendo. Então tem que deixar esse de lado e correr para cá. Não. Você ama mais Jesus, mostrando não onde você se encontra. Não é uma escolha. Não está dizendo para você amar
família e não amar Jesus, é amar Jesus a mais. Amar Jesus é exatamente você cumprir com o papel de como você se encontra. E não se afastando daquele papai. Entendeu? Achando que vai encontrar ao contrário. Ao contrário, a gente acha que eu tenho que sair daqui para ir para o lado. Não. O seu papel é como você se encontra. Exatamente. A gente não vai deixar de amar as pessoas, a gente vai respeitar as pessoas, mesmo que a gente faça ações que elas não concordem. E isso pode estar até na família, mas a gente não vai odiar, a gente vai respeitar o estágio do irmão, porque nós sabemos que todos nós somos espíritos. Então, todos nós somos espíritos em progressão. Então, alguns não têm uma clareza, outros têm mais clareza sobre as questões divinas. Se eu quiser colocar a colocação. Dentro da hermenêutica diplomática da expressão, ali porque é num determinado tempo, ele iria, as pessoas iam ficar pai contra filho e filho contra pai. E uns iam se odiar. Mas isso não é questão que é para nós, como chegou a falar, a pessoa não tem propriedade. Não propriamente, porque haverá um momento dentro da escatologia bíblica, no final dos tempos, haveria essa divergência e as pessoas iam ficar umas contra as outras em nome de Jesus. E as expressões que realmente passaram também que pode participar, muitas dentro do contexto crítico, do texto mais sério, da grego, muitas palavras do grego do Novo Testamento, elas foram perdidas. Até no processo escriturístico, que foi apanhado para se fazer o caminho, e depois, posteriormente, passou pelos dois copistas, chegaram mais adiante, até chegar no Gutenberg, na imprensa, é que se deu conta de quantas palavras de comunato não correspondiam com o nosso vocabulário. Verdade. Não, ótimo. Ótimo. Tá ótimo conversar com vocês. Me fez lembrar que algumas famílias, às vezes quando o filho ele começa a sair daquela religião a qual era do pai e começa a ir para outra religião, o pai põe ele ali a uma escolha: meu filho, se você continuar na minha religião, na nossa religião, você fica em casa, você é meu filho. Se você partir para outra religião, pode esquecer. Então a gente vê isso muito em algumas famílias. E Jesus já falava disso, né? Então, é deixar de amar o pai e a mãe? Não, mas é ter uma escolha. O filho, ou o parente, ou o que for o esposo, a esposa, ter uma escolha. E essa escolha às vezes não é a escolha que o outro quer. E muitas vezes acontecia ali com os discípulos, né? A gente vê mesmo a família de Mateus, por exemplo. Mateus era um coletor de impostos. O pai dele queria que ele saísse dessa profissão? Ele não queria. Mas ele escolheu seguir Cristo, né? Contrariando assim o seu pai. E o exemplo de Mateus muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes o nosso pai diz: não, você não vai ser espírita. E aí então a gente escolhe ser espírita. E aí muitos da nossa família vai dizer: você agora está na macumba, agora você está nesse lugar estranho, agora você acredita nos espíritos, ou em outros, dá outros nomes, né? Então Cristo falava disso, desse modelo de separação, né? E principalmente nos nossos tempos, né? Onde o irmão citou que ia haver essa divergência. E quando Cristo fala naquela época, tanto para aquela época como para a nossa época também e futuramente. Então, as famílias vai estar muito arraigado, e hoje a gente já vê a separação mesmo politicamente, religiosamente. Tem a questão também do futebol, né?
eu gosto de citar que há separações nos lares. E a religião, ela ia haver também essa separação. Cristo já trazia isso para nós. Então, dependendo da nossa escolha, alguns parentes vai sim querer nos abandonar. E nós vamos ter que ter uma opção. Não por mera indução, como muitos religiosos falam. Eu passei quase 40 anos sendo doutrinado na questão evangélica, das músicas da vida, meu Deus, pela idade, pela mais. E assim, eu cheguei através de muitas leituras, depois das experiências que eu tive com o Espiritismo, eu cheguei a ter a convicção que eu sou espírita e o caminho do Espiritismo. E eu estou cada vez mais buscando esse elo e essa lacuna que ficou, espaço causado por Justiniano e Teodosa, essa reencarnação do Poliarcano aí, e eles, para explicar dois textos dentro de um estudo no original grego e hebraico, do estudo, tem muitas passagens mostrando a reencarnação, até a crença do judaísmo, do cristianismo primitivo, eles acreditavam na reencarnação, inclusive, capítulo 1, versículo 12, ele fala: o que é que diz o povo sobre mim? Que é Jeremias, que é Elias, que é um dos profetas. Então eles acreditavam, os fariseus, os saduceus, acreditavam. E esses textos causaram esse dano que foi de Justiniano com o Teodosa, em 585, se não me engano, trouxe um prejuízo muito grande até para se aproximar. Eu estou chegando a uma conclusão até para fazer a definição em relação até encontrar uma resposta. Interessante, né? E Kardec, ele começa a resgatar isso, né? Sobre a reencarnação. Foi muito difícil quando ele recebe essa codificação e também ao nosso tempo, né? É muito difícil. Mas a reencarnação, ela vai sempre cientificamente sendo provada, é isso? E muitos de nós que estamos esperando essa mensagem chegar, a gente vai chegar aqui na Casa Espírita, vai procurar, vai encontrar Kardec, porque Kardec resgata isso. E realmente, no antigo Israel, eles acreditavam em outras culturas também, né? Os indianos. E Kardec, ele resgata isso, que foi perdido. Exatamente. E Kardec nos coloca aqui um exemplo muito importante, né, sobre essa parte do verbo odiar. Kardec pôs aqui uma nota, né, de rodapé, onde ele nos informa que ele consultou um colega que conhecia essas línguas no tempo de Jesus. E aqui Kardec nos dá um exemplo de quanto a gente precisa ser humilde para compreender de maneira profunda o que Jesus assim nos coloca. Porque já é a hora da gente olhar as palavras de Jesus de maneira aprofundada. Já temos condições. Nós não somos mais aqueles homens e mulheres, né, de 2000 anos atrás,
né, ainda grosseiros, campesinos. Nós não somos mais, nós precisamos avançar nesse entendimento. E nós temos hoje recursos para isso. Mas precisamos ser humildes para a gente compreender que a gente ainda sabe pouco, precisamos estudar. Mas assim, a gente estuda para vivenciar, que essa é a missão de Jesus, né? E aqui também temos também uma outra passagem aqui, né, que também fala assim de família e também fala dessa questão das renúncias, né? Você deixar pai e mãe, né? que é outro trecho também polêmico, né? Então aqui está em Mateus capítulo 19, versículo, capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, ele vai receber o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então aqui mais uma vez, outra passagem que Kardec também aqui pontua, vai ser, em algum momento nós vamos ter que lidar com as pessoas que não vão compreender as nossas escolhas dentro da própria família. Aqui ele também, né, de novo, nos coloca essa questão. Mas isso não quer dizer, não é isso, Galtei, não quer dizer rompimento com as pessoas, isso não quer dizer que nós vamos deixar todos de lado. Não, mas aqui é mais uma lição de conviver fraternalmente com aqueles que discordam da gente. Será que isso é fácil? Dentro de casa? A gente lidar com pessoas que discordam completamente dos nossos valores? Não é fácil. Mas aqui é mais um desafio para que a gente entenda e vivencie as palavras de Jesus. Dentro da própria família, né, vamos ter pessoas que vão nos odiar mesmo, porque vamos colocar como bobos, como ingênuos, como burros. Você é espírita? Você é cristão? Isso é uma bobagem, não é? Isso não é importante. Deixa isso de lado. A gente vai ouvir isso muitas vezes, ou então nem palavras, mas olhares, gestos, que às vezes falam muito mais que palavras, dentro da própria família. Mas isso quer dizer o que para a gente? Que devemos amá-los mais. Não a mais, mas amá-los porque ainda compreendemos, porque eles ainda talvez não entendam, mas um dia irão entender, não é? Ou quanto a nossa mensagem espírita nos ajuda, porque ela nos lembra que nós somos filhos do mesmo Pai, todos estamos em progressão e não nos cabe julgar ninguém, mesmo aqueles que ainda não compreendem as palavras de vida eterna. Pelo contrário, a eles a nossa piedade, a nossa compreensão. E aqui ele fala assim, que é o seguinte, que a gente não, se precisa buscar cada vez mais essas informações, né? A gente não pode mais ler essas palavras de Jesus por ler, é preciso avançar, não é? E aqui tem outra passagem também muito polêmica, não é? Sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É outra passagem também em que a gente fica pensando o que Jesus quer dizer com isso. Aí mais uma vez Kardec nos alerta: olhem além da letra, olhem para a essência do que Jesus está nos colocando. Não se fixem apenas nas palavras que foram traduzidas, mas sim na essência do que ele quer dizer. Porque aqui é uma outra passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 59 a 60. Eu vou só ler, aí passo a palavra. Disse a outro: segue. E o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus fala a ele, né? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Parece que aqui Jesus está dizendo assim: não vá ao enterro do seu pai. Me segue, larga isso. Mas não é isso que Cristo quer dizer para a gente. Não é? Aqui, mais uma vez,
né, aqui Kardec nos alerta assim. O que Cristo está dizendo para a gente é: dê valor àquilo que é essencial, mas não àquilo que às vezes que é importante. Mas aqui é a vida espiritual, cuidado. É preciso dar valor à vida espiritual. É importante as crenças, são importantes os hábitos, mas isso não é o fundamental. O importante é você vivenciar, é você compreender a vida espiritual. Aqui ele não está mandando ele não compreender aquele contexto do pai, né, que morreu. Mas aqui lembre-se daquilo que é o mais importante. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas que vocês fazem. Sai do que é temporário, do que é eterno. Aquilo que é transitório, daquilo que será para sempre. Então aqui é mais um alerta para a nossa conduta. Aqui ele não está dizendo que a gente não vai ao enterro dos nossos pais. Não é isso. Aliás, o quanto o Espiritismo nos ajuda a lidar com essas situações. Há 2 anos atrás, eu vou contar essa parte, aí passo para o senhor de novo, tá? A palavra, o senhor que pediu ali atrás. Há 2 anos atrás, meu pai desencarnou. E nós somos vários filhos, né? E eu fui para o enterro do meu pai, mas ali eu vi o quanto o Espiritismo me ajuda a compreender essa dor, a dor da despedida. Não é? Então, naquele momento da despedida, o que a gente faz? A gente se entrega à dor ou a gente se entrega à gratidão? Falei, aqui o Espiritismo me iluminou. Porque eu, naquele momento, eu não fui para o caminho do desespero e da dor pela dor. Eu agradeci muito. E ainda hoje faço isso. Mas quem talvez não entenda que exista a vida eterna, que existe uma vida para além desta vida, se entrega ao desespero, se entrega à tristeza de não ter aquilo que quer, a não ter o outro à sua disposição. O quanto a doutrina, a nos explicar o que é a vida espiritual e o que é a vida transitória, nos ajuda nos momentos esses momentos que a gente se despede dos nossos irmãos. Né? Então, aqui nessa passagem sobre enterrar os mortos, enterrar o pai, Kardec nos pontua isso, que é preciso saber que sentimento que a gente está movendo. Né? A gente está mais atrelado aos sentimentos pessoais, egoístas, materiais, ou nós estamos buscando compreender cada vez mais quem nós somos e que sentimentos vamos mover hoje e para sempre. Aqui nessa passagem. Sim. Hoje não. Bom, que ótimo. Quão difícil
é entender essas palavras, né? Mas quando o Evangelho traz, Jesus traz essas palavras para nós, ele traz para nós um conforto de que, quando ele disse que estaria todos os dias conosco, não é fácil dentro de casa, os parentes, os amigos, começar a falar que às vezes a gente está indo para uma religião errônea, né? Mas a gente começa a ter certeza que a doutrina espírita, ela começa a fazer sentido na nossa vida. E ela começa a trazer uma mudança espiritual. Porque, ou muito ou pouco, a nossa mudança, mas ela é tão importante do que nenhuma mudança. A partir do momento que você começa a entender que a transformação espiritual, ela tem que ocorrer na vida do ser humano, para que obtamos ou temos uma transformação moral, de caráter, uma transformação que venha nos preencher e trazer e fazermos felizes aqui na Terra, enquanto encarnado, é uma doutrina consoladora, a doutrina do Cristo, assim fala o Espiritismo. Essa transformação, ela é necessária, porque aí começamos a ver que estamos começando a trilhar um caminho da salvação, caminho estreito, que não é fácil. Vamos deixar amigos, parentes, irmãos, pai, mãe, para seguir o Cristo. Não é fácil, mas nós temos que tomar uma decisão. E Jesus falou ali para os discípulos, eles tinham muitos afazeres, mas um foi deixando seus barcos, suas redes, e foi seguindo. Quantas redes a gente ainda está puxando? Quantos caminhos a gente está seguindo e deixando de trilhar, de seguir Jesus? Quantas vezes temos que escutar o galo cantando e a gente está percebendo, está negando esse chamado? Quantas vezes estamos fazendo igual Zaqueu, ou igual aquele outro que traiu Jesus? Então, essas letras deixadas por Kardec nos traz uma reflexão hoje. Que caminho eu tenho que seguir? Como diz o outro, né? Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Se agradamos um, vamos desagradar o outro. Não é isso? Mas Jesus sempre nos dá a melhor opção. Aí o que ele fala? Temos que buscar Ele em primeiro lugar e as outras coisas vai ser acrescentada na nossa vida. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Esse é o alento e o conforto que Ele nos dá para nós. Às vezes, nós vamos deixar assim, pai e mãe, tristes. Mas o caminho com Cristo
é a melhor solução para nós, porque ele disse que o jugo com ele era leve e era suave. Ele não ia levar nossa cruz, mas pelo menos esse jugo ele ia nos ajudar a levar. Isso. Então, cada um de nós colocamos a nossa cruz, seguimos, entendendo que o Espiritismo nos traz a todos nós todos os problemas. Às vezes é necessário, as dores, mas ensina que a dor, apesar de doer, ela nos faz procurar o médico, procurar o remédio. E esse remédio, ele vem justamente para ter uma mudança. Aí você vai ao médico, aí o médico fala assim: olha, você tem que mudar, você tem que fazer exercício físico, você tem que deixar algum determinado alimentos. Já é uma mudança. Às vezes a gente não quer, dói, né? A gente tem nossos vícios. Mas nós temos uma escolha. E quando Cristo veio, Ele é o médico dos médicos, né? Então Ele trouxe a solução para nós. Também o remédio. Qual seria o remédio? Ele deixou suas palavras, trouxe o amor. Então o remédio é amar uns aos outros. O remédio é amar a Deus. O remédio é deixar de odiar. O remédio é deixar o que somos e começar a transformação. Porque temos muito o que deixar, ou muito o que esquecer e muito o que aprender. O caminho não é fácil. O remédio às vezes é ruim, é amargo, mas no final esse remédio vai nos livrar de muitas dores, vai facilitar o nosso caminho. E já que encerrando esse capítulo, né, que é o capítulo 23 aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui essa passagem vai falar de paz. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É também outro trecho muito mal compreendido aqui das palavras de Jesus, né? E Kardec, né, também aqui, né, nos dá caminhos, nos dá luz para que a gente entenda essa passagem aqui. E aqui tem um trecho de Mateus, que é o capítulo 10, versículo 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os seus de sua própria casa. Também são palavras duras, né? Que a gente lembrando que, por exemplo, quando ele foi preso, Pedro, né, assim, quis matar Michael, que é o escravo, né, ele falou assim: bate, Pedro, guarde sua espada, porque quem fere com a espada também será alvo dela mais à frente. Então parece que são aqui dois Cristos falando, mas Kardec nos coloca aqui ver além da letra. O que Jesus está aqui falando, não é? Né, de maneira contundente aqui. Jesus está nos colocando aqui que as palavras dele iriam cair como uma bomba naquele mundo de 2000 anos atrás. Um mundo muito violento, muito preconceituoso, um mundo onde a morte era algo banal. Então, era um mundo muito difícil. Então, as suas palavras de amor, de assim, fraternidade, de bondade, iriam chocar aquele mundo, como chocaram. Não é? E também, assim, o Cristo também estava mostrando os abusos dos homens, as violências contra
as crianças, as mulheres, as viúvas, os mais pobres, os avulsos de judeus e romanos. Jesus estava escancarando isso. E claro que as palavras dele iam ser vistas de maneira... ia ter uma reação muito grande a ele. Ele já previu isso nas suas palavras. Minhas palavras não serão bem acolhidas nesse momento histórico aqui. Então fiquem atentos, não é? E aqui é um trecho que Kardec vai dar muitos detalhes, né? Aqui, quando se fala de paz, se fala da palavra do Cristo, que é assim, divide. Então aqui, Kardec nos coloca aqui que essas palavras de Jesus, que falavam de amor, de redenção, de fraternidade, não eram novas, não é? Aqui, Kardec nos coloca, por exemplo, que Sócrates e Platão também falavam disso, mas só que no tempo de Platão e Sócrates o mundo não estava preparado ainda. As palavras chegaram, não ficaram. Mesmo porque na Grécia, apesar de todo o avanço intelectual, o avanço moral, que era precário, não permitiu que as pessoas compreendessem aquelas palavras de Sócrates e também Platão. Né? Então aqui, essas palavras de Jesus que falam de espada, que falam de divisão, aqui é Jesus nos colocando, né, já que ele é um espírito muito, muito, muito perfeito, que as suas palavras iam gerar muitos conflitos durante os próximos séculos, né? E aqui Kardec nos coloca o quanto as palavras de Jesus foram banalizadas. Olha que Kardec fala do século XIX aqui, né? Kardec, né, traz essa análise aqui, lá, né, assim, do que ele estava aqui, né, fazendo o livro. Então, ele diz assim, olha, usaram o nome de Jesus para criar guerras, anátemas, não é? E as guerras, né, de crenças, as guerras entre as igrejas, usando o nome de Jesus, foram surgindo ao longo dos séculos. Então aqui, Jesus nos coloca, quando fala de divisão e de paz, que o homem ainda não teria entendido e não iria entender por muito tempo as suas palavras, porque elas eram palavras impactantes. Porque imagine que em Roma, né, onde tinha escravos, mulheres eram subalternas, onde os romanos nem invadiam os territórios, nem matavam, dominavam, dizer para todos que nós somos do mesmo pai era algo super chocante para a época. Como eu sou um romano, não posso ser igual a um escravo. Eu sou um judeu, eu não posso ser igual a uma mulher viúva. Então Jesus já nos coloca no mesmo patamar, filho do mesmo pai, todos irmãos. Isso chocou e ainda choca. Por isso, mesmo que sejam palavras que falam de irmandade, do mesmo pai, de amor, são palavras que iriam chocar o mundo, porque o mundo ainda é um mundo em transição, não é? Mas o uso da palavra de Jesus para guerrear não é culpa de Jesus. São os homens que ainda estão moralmente imperfeitos. Ainda continuam moralmente imperfeitos, embora, historicamente, nós tenhamos avançado muito. Nós já temos legalmente, já reconhecemos legalmente que as pessoas são iguais. Nós já acabamos, né, o mundo já acabou com tráfico de escravos, embora existam isso pontualmente, mas a lei é contra, porque antigamente a lei era a favor. Então nós já demos um passo grande. Mas a palavra de Deus ia ser usada nas guerras, porque o homem ainda estava ali, moralmente ainda muito aquém, né? E então as palavras de Jesus não vão ser adotadas sem uma reação daqueles que querem continuar ainda ligados aos seus prazeres, aos seus interesses. Então aqui são palavras de Jesus que nos colocam desse histórico, desse mundo ainda que iria, que
que não iria aceitar, né, a lei de amor. Então, a gente vai, né, já, acho que encerrando, né, Jack, porque já encerrando por conta do horário, né? 5 minutinhos. Aí a gente abre também para quem quer comentar, quer fazer alguma pergunta, né, uma interação com vocês também. Acho que o senhor pediu novamente a palavra, foi isso? Tá. Alguma questão, né, algum comentário? Aqui é um capítulo muito interessante, muito interessante, e Kardec nos ajuda muito a trilhar essas palavras, às vezes mal assim traduzidas, mas palavras, né, que nos ajudam muito a compreendermos o assim espiritismo enquanto uma luz que nos conduz melhor aí para que a gente veja Jesus e o seu legado de maneira mais profunda, né? Você gostaria de completar? O comentário do nosso irmão do Valteir foi muito bom, né? Nós temos o desafio, né? A nossa existência, e que essa nossa existência ela seja compreendida como uma reencarnação que a gente pode fazer o nosso melhor, né? E se nós estamos aqui na Casa Espírita, tivemos essa oportunidade, né? Muitos veio de outras religiões, e esse melhor a qual aprendemos com Cristo, com os relatos de Kardec, deixado pelos bons espíritos, é para a nossa contribuição para a nossa própria existência. Então isso vai nos ajudar muito a entender e a evolução chegar até nós. Então eu quero agradecer a presença de todos, né, a direção da casa e a oportunidade. E acredito que, se ficou alguma dúvida, nós temos o Evangelho que vai explicar todas as nossas dúvidas, tá? A dúvida de hoje vai ser esclarecida amanhã ou depois, é isso? Então, o ensinamento, o estudo, sempre nos deixa dúvida, mas amanhã, depois, a gente vai compreender. Isso é o Evangelho de Cristo. Então, também já encerrando, a gente fica grato pelo convite, porque a gente também, né, a gente volta ao tema, estuda novamente, que segundo também é assim para nós, né? E a gente também deixa como dica, né, quem quer ler mais sobre essa questão das versões da Bíblia, né, assim, traduções, aí nós temos livros de Severino Celestino, que ele traduz aí as passagens, e também Haroldo Dutra também, que fez uma tradução direta, né, para a versão do Novo assim, Testamento. E ele traz muitas notas de rodapé falando dessas questões linguísticas também. Então são dicas de leitura para quem quer seguir um pouco aí em obras que falam dessas assim, versões, né, bíblicas, né, assim, passagens polêmicas, né? Então a gente deixa como dica, então. Então, obrigada a todos, boa noite, que Deus nos ajude hoje sempre. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade que você nos deu hoje. Nosso segundo momento, nosso irmão Valteir vai fazer a nossa festa de agradecimentos e nós vamos ter o momento do passo. Vamos só agradecer, né, a Jack, a Rose, pelo estudo da noite, porque com certeza o capítulo 23 é um capítulo que deve ser muito bem aprofundado, porque de certa forma, o que queira que não, se a gente se leva ao pé da letra, ele choca muito com a realidade, mas eu garanto a vocês, se nós nos aprofundarmos no estudo desse capítulo, ele é belíssimo, sabe? E vai verdadeiramente desmistificar muita coisa que a gente acha que está de encontro com os ensinos de Jesus, e ao contrário. Quando nós verdadeiramente adentrar esse estudo do Evangelho nesse capítulo propriamente dito,
nós vamos entender que Jesus, mais uma vez, digamos assim, ele ressurge assim, mais grandioso assim na sua mensagem. Então vamos elevar o pensamento a Deus, buscarmos a Jesus, dizer ao bom mestre a nossa gratidão, da oportunidade sagrada que nos encontrarmos mais uma vez, estudando com afinco, com entendimento das suas mensagens morredoras, que possa estar sempre presente em nosso meio, auxiliando a cada um de nós, especial os facilitadores, para que tragam a mensagem com maior fidelidade, mais próximo do verdadeiro sentido que Jesus quiser nos ensinar e quer nos ensinar. Por isso, mestre amado, nós te rendemos graça, pedindo em teu santo nome as bênçãos e a proteção para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que a luz do teu amor se faça presente em nossos corações e em nossas mentes a cada dia de nossas vidas. E em teu nome, mestre querido, em nome dos benfeitores amigos, especial José Grosso, que querem pedir a permissão para interromper o estudo da noite, em graça a Deus, e que assim seja.